Boa noite a todos. É um prazer falar com você que nos assiste por meio do seu tablet, seu smartphone, sua televisão, seu computador, não importa. Quero dizer que a alegria é grande de podermos estar nessa série Amor Escrito com Sangue, que a Igreja Adventista produz, a fim de alcançar o nosso coração numa semana toda especial, que nós chamamos de Semana do Calvário. Afinal, nesse período, nós lembramos do que aconteceu lá em Jerusalém, no ano 31, que foi a redenção, o preço pago pela nossa redenção. Seja bem-vindo, e outra vez eu te digo, e é um grande prazer. Quero lhe pedir para ficarmos em pé e fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido Pai que está no céu, estamos dando continuidade a essa série, tratando de assuntos extremamente importantes. Creio que esse tema, o tema da nossa salvação, é aquele tema do qual temos que tirar os sapatos, porque afinal, a terra, por assim dizer, o assunto é santo. Então, nesse caso, nos abençoa, bem como a todos os nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje é Hosana ao filho de Davi. Voltemos no tempo e vamos para a Judéia, terra de Israel, ano 31. Então, para todos os efeitos, para a gente acompanhar a última semana de Jesus aqui na terra, você vai pensar que hoje é domingo 9 de Abib, do ano 31 de nossa era. Entendeu? Abib era o primeiro mês religioso dos judeus, ok? No calendário religioso. Esse mês pode ser chamado por alguns também de Nisan, porque quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles passaram a adotar esse nome, pois era o nome com que os babilônios se referiam a esse mês. E Abib significa espigas. Eram as primeiras espigas da cevada e do trigo que eram colhidas, né? Então, ano 31, 9 de Abib, Israel. Começa a última semana de Jesus aqui na terra, a semana mais importante da vida de Jesus aqui na terra. E é tão importante que, por exemplo, o evangelista Mateus, um dos biógrafos de Jesus, escreveu o seu evangelho em 28 capítulos. No entanto, desses 28 capítulos, a partir do verso 21 ao 28, ou seja, 7 capítulos, ele gasta para falar do que aconteceu na última semana de Jesus aqui na terra. Nós sempre damos ênfase e gastamos mais tempo com aquilo que nos é mais importante. Assim também são os escritores da Bíblia e do Evangelho especialmente. Vamos acompanhar o dia a dia de Jesus nessa última semana. Vamos ver o que aconteceu e como isso é relevante para a nossa vida hoje, em 2020, numa semana, como eu já falei, toda especial. Ok? Então abra sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Nós vamos fazer questão de usar bastante a Bíblia, a fim de que possamos embasar os nossos comentários na palavra de Deus. Capítulo 21 de Mateus, do verso 1 ao 17, seria o que aconteceu naquele domingo, dia 9 de Abib do ano 31. Ok? Eu vou ler alguns trechos, depois interromper para a gente ir comentando e chegando a conclusões maravilhosas, como assim sugere a palavra de Deus. A partir do verso 1, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Essa parte aqui do Evangelho de Mateus, o verso 4, que diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, Mateus não cita o profeta, mas o profeta é Zacarias. Ok? Zacarias, que viveu mais ou menos 430 anos, 450 antes de Cristo. Ok? Zacarias capítulo 9, verso 9, está essa profecia de Zacarias. Como em todo o Velho Testamento, as profecias messiânicas, todas apontavam e se cumpriram em Jesus. E os escritores do Novo Testamento fazem referência ao Velho Testamento, afinal de contas, não existia Novo Testamento sem o Velho Testamento.
Só podemos compreender o Velho Testamento pela ótica, pelos óculos do Novo Testamento. E o Novo Testamento ficaria sem sentido se não houvesse as profecias do Velho Testamento. Você entendeu? Porque temos que aceitar a Bíblia toda, porque temos que interpretar a Bíblia toda de forma coerente. Então vamos lá. Verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam, os que iam na frente de Jesus, como os que os seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Só uma paradinha para um comentário. Vejam que as multidões que seguiam Jesus, entrando em Jerusalém, cantavam Hosana ao filho de Davi. Hosana é um canto de suplício, é uma súplica, como quem diz assim: salva-nos, Senhor, nós te imploramos. É esse o significado da expressão Hosana. Não é a primeira vez que ela aparece. O povo de Israel, especialmente os judeus, cantavam e citavam isso aqui em várias ocasiões da sua existência, porque está no Salmo 118. No Salmo 118, versos 26 e 27, expressa exatamente isso aqui. E o povo de Israel, desejando liberdade do jugo romano, da escravidão, não era da escravidão, mas era do poder de Roma sobre eles, sobre o mundo inteiro, principalmente sobre eles como povo de Deus, eles expressavam sempre essa frase: Hosana, tem misericórdia. E era uma frase chamada frase ou expressão messiânica. Apontava para a ideia, para a crença de que o Messias um dia viria libertar o povo de Israel. Você entendeu? Ok. Tendo entendido, a gente vai ler o verso 10 e o verso 11. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Olha que coisa interessante. Quando eles entraram e passaram pelas portas de Jerusalém, a porta em que entravam os reis após ser coroado, inclusive montado num jumentinho, então as multidões que estavam dentro da cidade e que não conheciam Jesus, afinal de contas era a semana que antecedia a Páscoa, a semana que antecedia a semana da Páscoa, né, dos pães asmos, muita gente já vinha, as caravanas vinham de vários lugares, e até alguns mesmo interessados em conhecer Jesus. Como ontem no estudo de ontem nós falamos, os gregos perguntaram a Filipe: mostra-nos Jesus, quem é Jesus? A mesma pergunta é feita aqui: quem é este? Quem é este? Senhores, essa é uma pergunta que o mundo deveria fazer. E deveria estudar a palavra de Deus para encontrar a resposta satisfatória a respeito de quem é Jesus. Como mencionamos ontem em nossa palestra. Interessante que, à medida em que a multidão perguntava quem é este, a multidão que entrava com Jesus clamava, falava alto, gritava, dizendo: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Impressionante, né? A compreensão aqui ainda não era a compreensão total de quem é Jesus. Foi mencionado que ele era o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. E o fato de dizer Nazaré faz uma referência à existência de Jesus, ao Jesus histórico e à cidade onde ele havia sido criado. Quem era essa multidão? Você já parou para pensar quem era a multidão que entrava em Jerusalém cantando Hosana ao filho de Davi? Pois é, não faz mal você pensar comigo. Imagine aí aquela multidão composta de ex-leprosos, a quem Jesus tocou e curou, ex-cegos, a exemplo de Bartimeu, ex-aleijados, ex-coxos, ou coxos, como aquele homem que Jesus curou no sábado, o homem da mão ressequida, encolhido, que Jesus curou no sábado na sinagoga de Cafarnaum, aquela mulher do fluxo de sangue, que sofria 38 anos com isso e havia gastado todos os seus haveres com os médicos, aquela outra mulher encurvada a quem Jesus curou na sinagoga, muitas crianças e as mulheres que seguiam Jesus e seus apóstolos. Havia um grupo de mulheres que acompanhavam o mestre e até o serviam do ponto de vista de providenciar o que ele precisava para dar condição à sua pregação do Evangelho. Era essa multidão que entrava com Jesus. Homens e mulheres que haviam sido favorecidos pela presença, pela palavra e pelo poder do Salvador do mundo. Que bonito, não é? Agora, eu gostaria que você desse uma olhadinha comigo no versículo 12 até 12 e 13, porque ele faz uma revelação importantíssima.
Olha só o que diz aí. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. No caso aqui, o texto onde está escrito diz para todos os povos. Jesus parou aqui em casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Primeira coisa que Jesus fez ao entrar em Jerusalém foi causar uma revolução. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando entra na vida de alguém, ele causa uma revolução. Quantas e quantas pessoas temos ouvido falar de que mudou a sua vida o fato de ter entendido quem era Jesus e o aceitado em sua vida como o Messias prometido que devia vir ao mundo, como o Salvador do mundo e como o Senhor de sua vida. Então Paulo, a partir daí, depois dessa revolução acontecida em sua vida, essa revolução também vai para a família. Quantas famílias, quantos lares tinham pais que chegavam em casa embriagados, maltratando os filhos e a esposa, e quando conhecem Jesus tem a vida transformada? Quantos endemoniados que viviam nos cemitérios, ou repetindo aquilo que os demônios queriam que eles fizessem, ferindo seu próprio corpo, encontra-se com Jesus, Jesus expulsa o demônio e ele tem a vida transformada. Uma revolução na vida. Jesus faz sempre isso. E eu desejo sinceramente que nessa semana em que a cristandade inteira está voltada para esse tema, a Páscoa, a semana chamada Santa, a semana do Calvário, eu desejo que Jesus possa provocar, fazer uma mudança, uma revolução na sua vida e na minha. E repito, ele revoluciona tudo. Revoluciona estilo de vida, revoluciona a alimentação em relação ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo, revoluciona a sua crença em relação à questão dos mortos e à vida eterna, revoluciona a sua crença em relação ao dinheiro, revoluciona a sua crença em relação a padrões morais que se praticava antes e agora com Jesus não se pratica mais. Jesus sempre provoca uma revolução. Por isso o texto diz que, tendo entrado no templo, expulsou dali. Jesus fez isso no início do seu ministério. Logo que ele começou a pregar, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir ao templo e fazer a mesma coisa. Agora, no final do seu ministério, na última semana, Jesus faz a mesma coisa. Entra no templo e expulsa todos que estavam ali, vendiam e compravam. Alguém pode questionar, como é que pode um homem fazer isto e não ser enxotado pelas autoridades do templo e pelas pessoas que ali estavam? Por dois motivos. Número um, o poder que vinha das palavras e da vida de Jesus era capaz de manter os homens mudos. A Bíblia mostra, por exemplo, em outra parte, que alguns guardas foram enviados para prender Jesus, manietá-lo e trazê-lo ao sinédrio para ser julgado, mas eles chegaram lá e voltaram sem Jesus. E os líderes perguntavam, cadê ele? Disseram, nós não podemos trazê-lo. Nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Você percebe? Então, por isso que não expulsaram Jesus, por isso que não tinha força. O outro motivo era porque a multidão estava com ele. E as pessoas, os líderes, geralmente temiam causar um problema de opinião em relação à multidão, em relação a eles. Aí diz que Jesus expulsou dali os que vendiam e compravam. E derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas. Olha, isso aqui era uma coisa que era legítima. Está na lei. A gente chama lei de Moisés, mas é lei de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés apenas registrou. Deus é o legislador. Está na lei de que isso poderia acontecer. Por exemplo, alguém vinha de muito longe nas terras de Israel para poder oferecer seu sacrifício lá em Jerusalém. Ao invés de trazer de casa sua ovelhinha, seu bezerro, seu pássaro, a pombinha, ele pegava o dinheiro, colocava no bolso e quando chegava ali eles compravam esse animal para oferecer em sacrifício. E tinha um detalhe, o ciclo do santuário geralmente era um pouco acima do que o ciclo comum, a moeda do santuário. Por isso havia a mesa dos cambistas. Eram os que trocavam a moeda para que você pudesse comprar a ovelhinha ou qualquer outro animal ali como oferta com a moeda do santuário. Tudo isso tem uma significação maravilhosa e importantíssima. O problema é que tornou-se um ritual vazio, oco, que não sabiam mais para que isso apontava. Inicialmente, quando foi explicado por que desses rituais, apontavam para a vinda do Messias. Mas aqui havia homens, sacerdotes e levitas que extorquiam as pessoas. Vendiam o animal para o sacrifício acima do seu valor de mercado. E além disso, ainda vendiam o animal coxo, o animal manchado, o animal rejeitado.
que não representava a obra do Messias e a sua morte em favor do pecador, conforme a Bíblia ensina como deveria ser esse animal. Não é interessante? Foi por esse motivo que Jesus expulsou aquele povo dali. Entenderam bem? Sabe, fazendo uma aplicação prática para os nossos dias, as igrejas de hoje se transformaram em supermercados que mercadejam, que negociam a boa fé das pessoas. Eu não preciso te dar exemplos, porque você vê isso todo dia, ao vivo, real e também nas mídias sociais e na televisão, por exemplo. Deus não precisa do seu nem do meu dinheiro para poder modificar e para abençoar a sua vida. Existem casos que são até absurdos, como de pessoas, de líderes que vendem sua congregação para determinados empresários com a seguinte declaração no anúncio de venda: vende-se uma igreja com 60 membros fiéis, cujo dízimo mensal é tanto, cuja oferta é mais tanto. Isso é um absurdo, mas por incrível que pareça, isso acontece diante de nossos olhos. Então, os cultos dessas igrejas e da maioria das outras também é um verdadeiro formalismo. E Deus não tem lugar para ser adorado. É um programa repetido, é um show de entretenimento gospel. Mas parece, no mínimo, as igrejas de hoje, clubes sociais e não igreja. Jesus entrou no templo aqui e expulsou toda essa hipocrisia, toda essa autossuficiência, toda uma espécie de programa e de culto desprovido de significado. E aí ele disse para eles, para aqueles homens: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava citando o texto de Isaías, no capítulo 56, versículo 7. Lá diz: casa de oração para todos os povos, e vós transformaste ela em covil de salteadores. Olha que coisa impressionante. Portanto, o que Jesus quer fazer, o que ele faz quando entra na nossa vida, é exatamente uma modificação de nossa estrutura física, emocional e principalmente espiritual. E é isso que ele quer fazer na tua e na minha vida também. Até porque a obra de salvação que ele fez e faz por mim não está completa. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, tenho que fazer por mim e tenho que fazer por você e por qualquer um daqueles que nos assistem e que não tem ainda nenhum vínculo mais próximo com o Senhor Jesus. Você percebe? Amigos, é hora de mudar tudo isso. É hora de sair do formalismo, da frieza espiritual e de uma vez por todas entendermos o que Deus quer para a nossa vida. É hora de fazer isso. É impressionante como até mesmo a Semana Santa há muito tempo deixou de ser santa. Porque santo é uma coisa que é separada para um fim especial. Só para você ter uma ideia, na própria tradição da Igreja Católica Romana, no passado, quando chegava a Semana Santa, as pessoas em casa que tinham imagem de escultura, que tinham alguns ídolos, eles viravam a imagem de costa, só de Jesus ficava de frente, ou alguns cobriam com pano esses santos, deixando apenas o santo, a imagem de Jesus. E aí surgiu aquele ditado: descobrir um santo para cobrir outro. É porque faltava pano. Mas hoje é cachaça, ovos de Páscoa, comércio e pagode. Jesus precisa de novo fazer uma revolução, uma faxina, uma limpeza nas igrejas, principalmente as que se dizem evangélicas, e também na nossa vida e no nosso coração. E pode ter certeza, ele está desejoso de fazer isso. Vamos voltar para a Bíblia, o texto bíblico? Então, por favor, paramos no verso 13, versos 14 ao 17. Diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Olha que coisa interessante. Só um minutinho. Por que vieram a ele no templo agora coxos e paralíticos e ele os curou? Essa gente não tinha vez e nem voz. Depois que Jesus expulsou do templo todos aqueles que eram orgulhosos, fanáticos, ou que achavam-se autossuficientes, ou que tinham uma ideia de Deus totalmente distorcida, principalmente nos dias de Jesus, em que o sacerdócio e o sumo sacerdócio era comprado com dinheiro e com a conivência política com Roma. Depois que essa gente sai, aí entra quem realmente vem para a igreja, quem realmente quer louvar a Deus. Entra aquela multidão que estava lá fora e entra também aqueles que são coxos e paralíticos. Eles não tinham vez. Até porque, na tradição judaica, naquele tempo, muitos rabinos diziam que o problema das pessoas que são aleijadas, cegas e leprosas é porque eram pecadoras. Era tão absurda essa crença que, por exemplo, havia um homem que era cego de nascença,
e Jesus foi curá-lo, e os seus discípulos, ainda embevecidos com essa crença dos judeus, perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que coisa interessante. Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Como é que pode ele ter pecado antes de nascer? Não existe. Percebe? No entanto, essa crença era real. Por isso que quando saíram os hipócritas, quando saíram os que tinham um conhecimento de Deus equivocado, distorcido, entrou essa gente. E a igreja, meu querido, é lugar para essa gente, para os coxos, para os leprosos do pecado, para os paralíticos, para os cegos espirituais, para os humildes. A igreja é lugar para essa gente. Você pode vir a Jesus. Aproveite essa semana. Não deixe que ela passe. Até porque todos os apelos na semana chamada Santa, na semana do Calvário, é para que nós possamos criar empatia com o Salvador do mundo. Então aproveite, entregue tua vida, venha a Ele. Não demora mais um passo. E eu vou te falar uma coisa aqui, ó, depois você pode me cobrar. Ele vai transformar, ele vai provocar uma revolução em sua vida, em todos os aspectos. É impossível alguém se aproximar de Jesus, ou Jesus se aproximar de alguém, e não provocar uma revolução na sua vida. Ele muda tudo. Aí diz o texto aqui: vieram a eles no templo os cegos, os coxos, e ele os curou. Agora o verso 15: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi. Outra vez, a mesma expressão que cantaram antes de entrar em Jerusalém, agora dentro do templo eles repetiam: Hosana ao filho de Davi. Esses sacerdotes indignaram-se e perguntaram a Jesus: você não está ouvindo o que eles estão dizendo, o que eles estão cantando? Aí Jesus disse: sim, eu estou ouvindo. E vocês nunca leram nas escrituras que da boca dos pequeninos se tira o perfeito louvor? E quando ele fala pequeninos, não é apenas as crianças, são os humildes. Até porque ele já havia ensinado antes: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você percebe? Então Jesus entra no templo, outra vez ele é aclamado com aquele louvor que dizia: tem misericórdia de nós, socorre-nos. E dessa maneira, à medida em que isso acontecia, os líderes judaicos ficaram com inveja. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus hoje quer outra vez que entre no templo, ou que você abra a porta do templo de sua alma para que ele entre, a fim de mover sua vida. Hoje ele convida os arrogantes. Os arrogantes deveriam vir a Jesus. Hoje os políticos deveriam vir a Jesus. Brasília deveria vir a Jesus. Lavar a hipocrisia que existe ali e entender que o Salvador quer cuidar de sua vida. Hoje os religiosos deveriam vir a Jesus. Quem são os religiosos a quem eu estou me dirigindo? Todos aqueles que são hipócritas, aqueles que tentam mercadejar com a fé das pessoas, deveriam vir a Jesus. Quando você compara às vezes um religioso à indumentária que eles usam para se apresentar em público ou em suas redes de televisão ou em seus programas, você fica imaginando o que seria esse homem comparado com o humilde Jesus de Nazaré. Os religiosos deveriam vir a Jesus. Eu e você deveríamos vir a Jesus. Deveríamos voltar a Jesus cada dia em nossa vida. Você percebe? Você vai nessa viagem comigo e ficou sabendo do que aconteceu naquele domingo, que a tradição católica hoje chama de Domingo de Ramos, em função da multidão cortar ramos de palmeira e colocar para que o jumentinho passasse por cima deles. Então, 9 de Abib do ano 31. Foi isso que aconteceu naquele domingo. Agora eu quero ler com você o verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Possivelmente Jesus tinha passado o dia inteiro, depois que entrou em Jerusalém, o restante do dia no templo, até chegar à tardinha, a hora em que as portas eram fechadas. Diz que ele, saindo do templo, ele foi para Betânia, onde pernoitou. Duas revelações importantes. Primeiro, Jesus, quando saiu, já era noitinha e foi para Betânia. Betânia era uma vila que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Quem sai de Jerusalém sobe o Monte das Oliveiras, lá embaixo está essa pequena vila no pé da montanha, chamada Betânia, que significa, por incrível que pareça, Casa das Tâmaras. Ali em Betânia nós somos informados em outra parte do Evangelho que morava uma família muito amiga de Jesus: Lázaro, Marta e Maria. E possivelmente Jesus tinha ido repousar, pernoitar, dormir
na casa dessa família que ele amava. Até porque, quando a família abre a sua casa de forma de livre-arbítrio, de forma voluntária, Jesus entra. O diabo não. O diabo não espera que você abra. Tem um texto na Bíblia, claro, falando de uma parábola em que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E aquele ladrão só pode ser interpretado como o diabo. E é isso que ele faz. E ele não precisa de convite para entrar na casa de ninguém. E ele não é educado como Jesus, que diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Não. Jesus é fino. O diabo arromba a porta e entra nas vidas, e se intromete nas vidas, e desgraça a vida das pessoas, e provoca separações. Jesus, ele bate à porta. Olha que coisa impressionante. Por isso que ele ia para Betânia, para a casa de Lázaro, Maria e Marta, porque a porta estava sempre aberta para Jesus. Como é que está a porta do teu coração? Está aberta para que o Salvador entre? Tem um detalhe importante. Ele diz: eu estou à porta e bato. Agora o texto diz: se alguém ouvir a voz e abrir, porque na verdade as multidões do mundo em que vivemos hoje estão ouvindo a voz de Jesus. Essa semana especialmente. E nesses dias mais especialmente, em função do que está acontecendo no mundo, pela Covid-19, o que está acontecendo? As pessoas estão se voltando. Eu nunca vi no mundo tantas mensagens bíblicas de otimismo, de Deus. Roda nas redes sociais aí, mantras, rezas, orações, desejo de melhora. Nunca as pessoas ficaram tão solidárias. A gente fica até imaginando que se fosse assim sempre, seria melhor. No entanto, é uma pena que isso é às vezes apenas no tempo em que o perigo está rondando. Deixa eu te falar então. Jesus está batendo na porta e as pessoas estão ouvindo a sua voz. Pode ser até que o que está acontecendo em nosso planeta seja a voz de Deus interferindo em nossa história e querendo dar um fim para ela. Sabe o que acontece? Além de ouvir a voz, você tem que abrir a porta. Tem que ser algo voluntário. Ele é finíssimo. Ele não força a entrada no teu coração. Então, Jesus retirou-se para Betânia. E um dos motivos maravilhosos dessa retirada de Jesus à noite para Betânia é o seguinte: tudo o que acontecia no santuário, no Velho Testamento, todos os sacrifícios que aconteciam ali, todas as festas religiosas com os seus sábados cerimoniais, que eram feriados nacionais para praticar as festas, tudo apontava para Jesus. Era um tipo que ia chegar no seu antítipo, que era Jesus Cristo. Festas, rituais, tudo que acontecia ali apontava para Jesus Cristo. Não só para a pessoa de Jesus, mas no tempo certo. Nós vamos ver isso durante essa semana. E interessante que era o final do dia 9, quando chega a noite, começa o dia 10 de Abib, porque o dia começa no pôr do sol, biblicamente falando. Então Jesus se retira. Quando a gente dá uma olhadinha na Bíblia, e eu gostaria que você, porventura, por exemplo, fosse comigo para o livro do Êxodo, no capítulo 12, quando acontece a primeira Páscoa, o povo de Israel estava sendo escravizado pelos egípcios por 430 anos. Moisés é enviado para tirar o povo de lá, e naquela noite em que eles saíram de lá, as hostes de Israel saíram de lá, olha a orientação que Deus dá para eles. Veja, Êxodo 12, versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ele diz será porque não era. No calendário religioso, Abib seria o primeiro mês do ano. Ok? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, no dia 10, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. No dia 10 de Abib, já deveria ser separado o cordeiro pascal, o cordeiro que ia ser imolado por ocasião da Páscoa. Aí, por favor, pule alguns versículos e vá para o versículo 6. Olha o que diz aí, ó, 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, símbolo de Jesus, que não pecou. Macho, símbolo de Jesus, que era do sexo masculino. De 1 ano, símbolo de Jesus, porque era novo, morreu aos 33 anos de idade, 33 e meio. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis, verso 6, até o 14º dia deste.
E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O cordeiro deveria ser separado no 10º dia, guardado até o 14º dia, para ser imolado. Portanto, quando Jesus sai do templo e vai pernoitar em Betânia, se vocês observarem, Jesus não saiu para nenhuma outra cidade, ele ficou em Jerusalém todo o tempo. Todo o tempo em Jerusalém, se preparando como era preparado o Cordeiro Pascal, reservado, esperando o momento certo de dar a sua vida por nós, no instrumento de suplício, a cruz, nos substituir ali, nossas mazelas, nossos pecados, as nossas dores. Ele era o Cordeiro Pascal. A Páscoa apontava para esse dia específico. É uma pena que no ritual judaico, depois de muito tempo, isso se perdeu. Mas é essa a realidade da palavra de Deus. Chegamos outra vez aqui, o Cordeiro separou-se para ser morto por nós e dar sua vida em favor de nossa redenção. Você entendeu? Deu para perceber toda a mensagem bíblica em relação a esse assunto? Isso foi o que aconteceu naquela semana, lá em Israel, lá em Jerusalém, 9 de Abib do ano 31. O nosso Salvador se prepara para a última semana, importantíssima, a mais importante da vida dele. E hoje, 2020, em que estamos aqui, nessa semana especial, eu pergunto a você, você vai entregar a sua vida a Jesus? Tem como você, sem olhar para os porquês, sem compreender mesmo tudo a respeito do assunto, dizer eu quero Jesus na minha vida? E aí ter uma semana santa diferente das demais? Se é esse o seu desejo, eu convido você a ficar em pé e nós orarmos ao nosso Deus fazendo a nossa entrega. Vamos lá? Pode ficar em pé. Quando você fica em pé aí, eu não estou te vendo, mas Deus está. É a maneira de você demonstrar que de fato quer uma Semana Santa diferente, quer pertencer a Jesus. Vamos orar. Querido Pai que está no céu, muito obrigado por esses momentos que passamos discutindo um pouco da Tua Palavra, especialmente o domingo 9 de Abib, o que aconteceu com o nosso Salvador quando estava aqui na Terra. Querido Pai, as pessoas se levantaram em suas casas. Elas estão dizendo que querem o Senhor na vida delas. Elas estão abrindo os seus lares e os seus corações. E eu tenho certeza que o Senhor, como Deus de amor, está nesse momento entrando no coração de cada um para fazer uma revolução em suas vidas. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Nós teremos um testemunho maravilhoso para você assistir, não saia daí agora, cujo título é Primeiro Deus. Até amanhã. Filho, o que você vai querer para o seu aniversário? Você já pensou? Uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Familiares de Edwin Ismael, por favor. Sim, aqui somos nós. São vocês? Sim, somos nós. A doutora está chamando. Por favor, passe no consultório 1. Edwin, você quer brincar comigo? Vamos. Vai, filho, vai. Vem por aqui. Vamos. Seu Jorge, Dona Margarida, a verdade é que não temos boas notícias. Fizemos todos os exames e foi confirmado que o menino tem câncer novamente. Ai, não sabemos o que aconteceu. Há uns meses atrás estava tudo bem. Mas agora, o prognóstico não é bom. Não é possível. Ter que passar por tudo isso outra vez é demais para nós. Calma, Jorge, calma. Doutora, o que podemos fazer nesses casos? Bom, podíamos iniciar um tratamento, mas as probabilidades de recuperação são muito poucas. Isso deve ficar claro para vocês. Se o tratamento não funciona, mandaríamos o menino para casa com remédios, simplesmente para aliviar a dor. Não há mais o que fazer. Ele vai morrer? É isso que a senhora quer me dizer? Seu Jorge, na verdade eu não queria lhe dar essa notícia. Mas devem estar preparados para esse momento. Eu lamento muito. Eu entendo, doutora. Eu entendo.
deixa aí. Eu gosto muito dessa música. Filhinho, todos os dias você escuta a mesma rádio. Não quer escutar outra coisa? Não, pai. Essa música é de Jesus. Primeiro Jesus, depois o papi e a mami. Filhinho, lembra que você me disse que queria estar em casa? Pois agora vamos para casa e não vamos voltar ao hospital nunca mais. Verdade, pai? É verdade que nós vamos estar em casa? Sim, filho. Agora vamos estar juntos. E nós vamos pescar, jogar futebol e eu vou poder brincar de carrinho com os meus amiguinhos. Mas é melhor não. Eu prefiro estar em casa com vocês. Margarida, faz 40 anos que eu prometi cuidar de você em todo momento. Mas a verdade é que todo esse tempo foi você quem cuidou de mim. Você é uma mulher forte e sempre enfrentou todos os problemas da família. Mas eu só fui um estorvo, porque não sou tão forte como você. Eu falhei, Margarida. Me perdoe. Não quero viver sem o Edwin. Eu não quero vê-lo morrer. Me perdoe, por favor, me perdoe. Senhor, se sente bem? Não. Senhor? Precisa de ajuda? Não. Desculpa, senhor. Podemos ajudá-lo? Ninguém pode me ajudar, minha senhora. Minha vida não tem sentido. Podemos ajudá-lo. Não, ninguém pode me ajudar. A minha vida já não tem sentido. Deus pode ajudá-lo, senhor. Ele pode. O meu filho tem câncer. Na verdade, não é o meu filho, é o meu neto. Os pais dele nunca o aceitaram. Os médicos o desenganaram. A minha esposa e eu o criamos desde que era um bebezinho. Eu não quero que ele morra. Minha vida já não tem sentido. Por quê? Por quê? Porque sou um covarde. Um covarde. O Senhor não é covarde. O Senhor é um ser humano. Sei que parece que Deus é injusto. Mas Ele o ama e sofre com o Senhor. É verdade. Podemos orar pelo senhor? Querido Pai, muitas vezes não entendemos porque há tanto sofrimento ao nosso redor. Aqui está o teu filho, desesperado porque o seu neto não tem mais esperança de vida. Por favor, dá-lhe paz e motivos para seguir vivendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu acho que devo voltar para casa. Levamos o senhor? Sim, nós o levamos, não se preocupe. Vamos. Por aqui.
Tchau, obrigado. Tchau, se cuide. Jorge. Margarida, me perdoe, quase faço uma besteira. Esses jovens oraram por mim. Mas nunca mais eu vou abandonar vocês. Além disso, eu senti algo diferente. Jorge, isso agora não importa. O menino. O menino? Edwin, o que aconteceu com ele? Vem. Papi, senti muito sua falta. Já estou aqui, filhinho. O que aconteceu é que eu estava um pouco triste e fui dar uma volta. Mas já me sinto melhor. Por favor, Margarida, traz a Bíblia. Vou buscar. Papi, primeiro Jesus, depois papi e mami. É isso mesmo, filhinho. Primeiro Jesus. Por favor, Margarida, leia a oração do Pai Nosso. Você conhece o Pai Nosso? Conheço, Jorge, mas não entendo. Sabe o que é, Margarida? Hoje eu quase faço uma besteira. E o casal que me trouxe orou comigo. Deus me deu paz. E eu senti. É real. Leia o Pai Nosso, por favor. Tá bom. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tranquilo, filhinho. Tranquilo. Tudo vai estar bem. Filhinho. Tenho sono, paizinho. Dorme, filhinho. Dorme. Dorme. Paizinho, primeiro Jesus, depois papi e mami. É assim mesmo, filhinho. É assim mesmo. Continua lendo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós. Você deve se preparar para este momento. Como? Se a morte tocou a porta da tua vida, se há dor e tristeza no teu coração, quero que se lembre de uma coisa. Primeiro Jesus. Jesus deve estar em primeiro lugar na tua vida. Todas essas dores e tristezas, essas cargas que você leva no coração, podem ser muito mais leves se deixadas nas mãos de Jesus. Primeiro Jesus. Mesmo que você tenha perdido algum ente querido, que está dormindo o sono da morte, Jesus vai devolvê-lo a você novamente. Quero convidá-lo onde você estiver para que se aproxime neste momento aqui. Venha ao altar de Deus. Traga a sua tristeza, traga a sua dor, traga esse sofrimento que você tem dentro do teu coração. O Senhor pode secar essas lágrimas. Aquele ente querido que hoje descansa o sono da morte vai despertar em breve quando Jesus regresse. E você deverá estar pronto, deverá ter tomado a decisão mais importante da sua vida, que é entregar o seu coração a Jesus. E choramos agora por coisas específicas. Mas essas lágrimas não são tanto de dor agora, porque o Senhor aliviou essa dor. Se entregamos ao Senhor, essa dor já não é a mesma. Eu já podia ter morrido, ter cometido esse erro. E ter cometido o erro de não conhecer ao Senhor. E agora é lindo porque tudo mudou na nossa vida. Um dia saímos com ele na caminhoneta.
E, de repente, ele disse: Mami, você é adorável. Você é adorável. Filho, presta atenção. Sim, o quê? E eu dizia: eu sou o seu avô, não sou o seu pai. Não me chame de pai porque... Não. Você é o meu pai. Ele ria. Você é o meu pai e você é a minha mãe. Eu dizia: não, não. Não sou, não. Deus está comigo em todo momento. E nesse momento estava. Quem sabe naquele instante eu não me dei conta de que Ele estava aí. Mas essa força veio do Senhor. Veio de Deus. É a esperança de voltar a vê-lo. É a esperança de voltar a ver os nossos entes queridos junto ao Senhor. Isso é esperança para mim. E eu vejo Ele descendo com o Senhor nas nuvens, cantando com todas as crianças que o inimigo levou. E vamos vê-lo sorrindo aí. E eu também vou querer subir nessa nuvem. Tremenda felicidade. Incomparável, não pode haver maior felicidade no mundo. E essa esperança... de vê-lo de novo. De estar junto dele. E isso é maravilhoso. Vai ser maravilhoso isso. É a esperança que temos. A porta já me abriu.